alguma reflexão sobre o tema, já pode colocar. Olá! Oi, Fabi! Olá, tudo bem? Estamos bem? E você? Tudo bem. Vou fazer um teste aqui do quarto. Se não der certo, eu vou lá na sala, tá bom? Tá Bem. bom, tá bom. Obrigada aí pelo seu tempo, hein? Sem problemas. Ó, gente, desculpa aqui atrás, hein? O fundo não foi bom. Não dá nem para ver Não nada. dá pra ver nada. Para quem não sabe aí, a Fabi tá curtindo uma licença maternidade e aí parou esse tempinho para conversar com a gente, para falar um pouquinho dos alunos e da sua relação com eles, antes e pós-educação sistêmica, não é isso? Isso mesmo. Estou aqui, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Legal. E quem tiver perguntas, pessoal, durante a live, manda nessa ferramenta de pergunta mesmo que tem no Instagram, porque se vocês mandam só nos comentários, às vezes não aparece aqui pra gente. Tá? Então, quando manda na ferramenta de perguntas, a gente consegue visualizar. Beleza, vamos lá, vamos começar? Nossa, nós estamos muito no horário, estou até assim, cheia de orgulho. Fabi, você quer contar pra gente um pouquinho dessa sua experiência como professora e como que você chegou na educação sistêmica? Vamos lá. Eu sou professora há um pouquinho mais de 25 anos. Aí a gente já entrega, né? E eu sempre tive como objetivo ajudar os alunos, né? Eu sempre quis, mais do que as aulas, ajudar mesmo. E há alguns anos eu conheci a constelação familiar e com a constelação familiar eu conheci a educação sistêmica, que nada mais é do que os conceitos que a constelação tem usado em sala de aula. E a partir dessa formação eu comecei a utilizar todos esses ensinamentos em sala de aula. E para mim, eu trabalho com aula livre, eu trabalho com aulas de inglês, que são 2 vezes por semana, e já deu efeito. Então, eu imagino que o uso dessas ferramentas todos os dias, numa sala de aula, faça muita diferença para o professor. E como que a educação sistêmica te ajudou na escola? Ela me ajudou principalmente com o olhar. Eu acredito que a minha postura como professora, ela mudou. E o meu olhar para os alunos, ele alterou bastante, né? Eu comecei a olhá-los de maneira diferente. Eu falo demais, então eu tô sendo bem, eu tô cortando porque eu sou muito faladeira, tá? Não, tá ótimo, é isso mesmo. É gostoso ouvir quando a Fabi fala de postura, porque postura é uma base que a gente tem na constelação para qualquer coisa, né? É lógico que a palavra postura e a postura diante da vida, mas pensando que é a forma como você se posiciona diante de algo, para a constelação isso é muito importante, porque você pode se posicionar fora do seu lugar, né, como pequeno ou como muito grande, e aí isso vai acabar trazendo reflexos, né? Então, Sim. eu imagino que quando você fala isso, é porque você provavelmente passou a olhar seus alunos de um outro lugar. Posso dizer isso, Fabi? Eu acho que não sei se é de um outro lugar, mas é do lugar certo. Eu não quero falar pelos outros professores, então eu vou falar tudo, os professores que estiverem me ouvindo, eu vou falar como eu agia e como eu acho que às vezes o professor pode fazer. A gente acha que a gente é mais, né? Que a gente é melhor que. Não que a gente quer melhor que os pais, mas a gente às vezes se comporta como se a gente fosse melhor que os pais em sala de aula. Então, isso, como você enxerga isso? Quando eu falo que um aluno não tem educação, quando eu critico aquele aluno, essa forma
de me posicionar, eu já estou me colocando acima dos pais. Eu aprendi isso com a educação sistêmica. A gente faz isso de uma forma sem querer, a gente faz querendo bem, a gente não está realmente criticando. Hoje eu acho que a gente critica, sim, os pais, mas antigamente eu não achava que eu estava falando mal dos pais daqueles alunos. E quando você percebe isso, você fala, nossa, olha só, eu tô me achando, né? Tô achando que eu posso fazer melhor que os pais deles. Então, acredito que hoje não acho que é um lugar diferente, é o lugar que me cabe. Então, para o professor, que é um ser mental, é o educador, acaba doendo. A gente teve que ouvir milhares de vezes na formação para internalizar. Mas, na verdade, eu sou só o professor. Eu sou só a professora daquela criança. Então, da minha postura de professora, eu vou tentar contribuir com eles, não criticando, não desrespeitando os pais deles. É mais ou menos isso, né? É legal, Fabi, essa sua fala, que a gente consegue conectar isso com uma das leis sistêmicas, que é a lei da ordem, né? Que a gente, quando a gente olha para a escola, a gente pensa quem veio primeiro, né? Que a lei da ordem diz quem vem primeiro veio primeiro. E numa escola, quem vem primeiro? Quem vem primeiro numa escola, na verdade, são os pais dos alunos. São os pais, exatamente. São os pais dos Porque quando alunos. você olha para o aluno, você está olhando para tudo que ele traz, né? Ele traz muita gente com ele para a Sim, sala de sim, aula, com né? certeza. Ele traz cultura, ele traz costumes, ele traz tradições, ele traz Sim, manias, né? Então a sim. gente não tem só um aluno na sala de aula, né? A gente tem Não, a muita gente coisa. tem. Hoje, acho que conhecendo mais da constelação, eu diria que ele tem todo um sistema, né? Ele tem Uhum, antes, quando é muito interessante quando você olha diferente, porque antes você olha aquele aluno, aquela casquinha, né? Hoje, quando eu entro em sala de aula, a sala fica bem lotada, né? Porque uhum, estão os alunos, estão os alunos com os seus pais, eu sempre procuro visualizar cada aluno com os seus pais, com eles. Então, é isso que você falou. E eu sempre, hoje, procuro fazer o exercício, e acho que hoje eu consigo, de me posicionar como professora, né? Eu não estou acima uhum. dos pais deles, os pais vêm primeiro. Na verdade, são vários sistemas que estão ali se integrando mesmo, né? Sim, Por isso sim. essa sensação da lotação, porque tem o sistema familiar de cada um dos alunos, o seu próprio sistema Uhum. familiar e o Sim, sistema que é a escola. Então, exatamente. qualquer ponto de emaranhado ou qualquer ponto de conflito que exista em qualquer um desses sistemas vai afetar o todo, né? E aí Sim. ter essa compreensão ou ter até essa atenção, imagino que deva ajudar muito para colocar isso ali na prática, porque lidar com 20 alunos, com 15 alunos, e algumas escolas que têm até Uhum. 40 alunos, imagina, né, como é que fica isso numa grande teia, né? Uhum. É uma grande ideia e o professor precisa mesmo ter calma e ter um olhar diferenciado, além do amor, né? Tem que ter muito amor, Uhum. mas tem que ter esse olhar diferenciado por essa quantidade de sistemas e a gente não sabe o que acontece em cada um dos sistemas e não nos cabe também tem isso, né? Não nos cabe o problema, né? Ou a questão que o aluno passa. Então, a posição do professor é uma posição muito delicada, porque ele pode tentar ajudar, ele pode inclusive ajudar, mas só da posição dele sem interferir em nada do que acontece nesse sistema, porque não cabe a nós, professores, fazer isso, né? Aí eu fico me perguntando se existe um aluno problemático.
Olha, essa expressão, eu acho que todo mundo usa. Eu hoje, como mãe, eu percebo, os meus filhos têm 3 meses e as pessoas falam não problemático, né? Mas usam a expressão dá trabalho, dá problema. E em sala de aula a gente falou já, e muitas pessoas falam. Antigamente eu usava essa expressão. Hoje em dia eu não acredito no aluno problemático. O que eu acredito com a educação sistêmica? Cada aluno tem, a gente já falou, né? Vem de um sistema, a gente sabe que pode estar acontecendo um monte de coisa. E eu aprendi com a educação sistêmica que tudo é por amor, né? Tudo acontece por amor. E as crianças, elas fazem as coisas por amor também. Então, quando eu vejo um aluno, e ele, na verdade, existem alunos que nos traz desafios. Então, hoje eu não falo que aquele aluno é problemático. Ele traz um desafio para mim porque ele tem uma atitude específica. Então, numa sala de aula, você encontra vários tipos de alunos. Aquele, inclusive, eu não vou nem falar daquele, o bagunceiro, né? O danado, mas eu vou falar daquele que fica mudo, que está disperso, que se puder passar, né? Se puder passar despercebido, ele vai passar. Exatamente. Então, a gente tem todo tipo de aluno. Hoje, eu olho para esses alunos com esse olhar, e eu costumo falar para os professores com quem eu trabalho assim, vamos olhar para esses alunos de uma maneira diferente, vamos olhar além, porque a gente não sabe o que acontece na vida dele, e é importante que a gente respeite esse aluno e respeite o sistema a que ele pertence. E olhar além, quando eu falo olhar além, é entender que aquela atitude, normalmente, principalmente com crianças, que é com quem eu mais trabalho, normalmente aquela criança, ela está, eu costumo falar que ela está gritando por alguma coisa, ela está, né, é por amor que ela está fazendo aquilo. A gente não sabe por quê. Então, quando você tem esse olhar de respeito, muda. E aí, e outra, né? Até me enrolei um pouco, mas assim, ó, quando a gente fala que um aluno é problema, ou que um aluno dá trabalho, eu acho que isso vale para pais e professores. Eu sou referência para esse aluno dentro da escola e os pais dentro de casa, né? Se eu falo para esse aluno que ele dá trabalho, que ele é problema, ele vai ser problema mesmo. Se eu estou falando que ele por que ele vai agir diferente? Então, isso é uma outra razão, inclusive, de eu não considerar mais ninguém problemático, que dê trabalho, né? Eu simplesmente olho com muito amor para eles, procuro olhar além e tentar envolvê-lo, tentar ajudá-lo da maneira que eu posso no meu lugar de professora. E quando você fala isso, me vem uma questão assim que eu não sei se assim, como que você enxerga? Queria saber a sua opinião, porque você está falando isso e eu estou pensando que tem famílias onde a criança ela está de certa forma invisível também na sua família de origem, né? E aí eu imagino que a sua visão da onde você está, do lugar de professora, aí com essa bagagem sistêmica, deve perceber isso. Então, não sei se você tem algum exemplo que você possa compartilhar com a gente, mas meu ponto é assim, como que é ficar no seu lugar, fazer o que você pode e deve fazer, percebendo essa carência ou essa ausência? Que eu imagino que isso que deva fazer os professores, em sua maioria, sofrerem, né? Assim, é algo que é um desafio, porque a maioria não, né? Um professor desavisado,
ele vai olhar a atitude do aluno e vai dar todas aquelas expressões que a gente já falou. Com essa visão sistêmica, o que eu faço? E eu posso, acho que fica mais fácil, talvez exemplificando. Eu já tive alunos, eu tive um aluno, me veio agora um aluno que eu tive, ele tinha 5 anos na época, 5 para 6 anos, e ele era um menino, acredito que ele está um pouquinho melhor agora, mas ele era um aluno que batia nas outras crianças, ele era extremamente agressivo, ele gritava do nada, ele saía correndo do nada, então ele tinha um comportamento que inclusive assustava as outras crianças. O que eu fiz foi um trabalho de persistência também. Quando eu falo em olhar, é olhar aquela atitude, olhar aquele menino, visualizar os pais, que depois eu soube que os pais eram separados e estavam brigando. Então é uma coisa que hoje em dia eu sempre acabo sentindo muito pelas crianças, que eu sou sempre em defesa das crianças. Porque nós adultos, nós discutimos, nós nos desentendemos e nós deixamos de olhar para essas crianças quando a gente faz isso. A gente tem que tomar, somente quando a gente tem responsabilidade sobre crianças, né? A gente tem que olhar com muito cuidado isso. Porque esse aluno, ele tinha os pais que discutiam muito na frente dele, inclusive, um falava do outro para o menino, então, inclusive, eles, dessa forma, ficando disputando, né, o amor, e a gente não disputa amor de pai e mãe, a gente não... pai e mãe a gente ama igual, não tem essa de ama mais um do que outro. Então, uma coisa que eu sempre fazia e faço, eu olhava bem para ele. E eu usava a expressão que usa-se na constelação, né? Eu vejo você. Então, eu sempre olhava, quando ele tinha esses movimentos, eu falava, ó, olha aqui, abaixava, olhava para ele e falava, eu vejo você. Eu entendo, eu percebo a sua dor. Eu sei que está doendo. Mas aqui na sala de aula, isso não pode acontecer. Eu sei que nós fomos trabalhando dessa maneira. Então, não é simples. É um trabalho de todos os dias. Você olhar e falar para essa criança, para esse aluno, que você está vendo. E quando ele percebe, porque eu acredito que ele perceba, não só nas minhas palavras, mas realmente no amor que eu sinto por ele, que eu vejo ele, eu vejo a dor dele, e eu vejo e respeito esse sistema que ele vive. Eu sei que esse aluno, durante o ano, ele foi melhorando, nós conseguimos combinados, porque eu combinei com ele que se ele ficasse nervoso, ele poderia sair da sala, porque ele falou para mim, eu fico nervoso, e eu não sei por quê. Então eu falei, tudo bem, todo mundo fica nervoso, e é verdade, né? Todos ficam nervosos, mas as crianças, elas não sabem como reagir, elas reagem do jeito que elas sabem. E a gente só manda elas pararem de reagir. Eu falei, não, tudo bem, você pode ficar nervoso, só que você não pode bater nas outras pessoas, isso eu não posso deixar, então vamos fazer assim. Ficou nervoso, você pode sair da sala. E chegamos ao fim do ano bem, ele acolhido pelos outros alunos, porque as outras crianças, quando ele sabia, elas olhavam para mim, ele está nervoso, né? Sim, ele está nervoso, ele vai ficar calmo, ele volta. Então, as coisas, elas aconteceram de uma maneira bem positiva. Acredito que é tudo o olhar e a postura mesmo, né? Isso é legal porque muitas vezes os adultos pensam que as crianças não entendem. Muitas vezes se pensa que não está sabendo o que está falando.
pode até não saber o que está falando, mas está percebendo o que está sendo comunicado. Então, quando você dá o exemplo da sala de aula, com as crianças acolhendo esse amiguinho, é muito isso. A partir do momento que você mostrou que tinha algo além, as Sim. crianças não precisavam exatamente saber o que era, mas sabiam o que tinham que fazer, não é isso? Sim, e uma coisa que é incrível quando você olha com respeito e com criança é legal porque você em sala de aula você pode colocar os pais na sala de aula. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer em todo começo de ano é que eles desenhem os pais, o papai e a mamãe, e coloque na parede da sala de aula. Porque aí, quando eles estiverem nervosos, quando eles estiverem chateados, com saudades, criança sente saudades, eles podem ir até lá e sentir essa força. Então, a gente faz todo um trabalho também com isso. E é isso, você não precisa saber o que passa na vida das crianças, mas um olhar acolhedor, um olhar carinhoso, um olhar além é muito importante, seja em casa, seja na sala de aula. Porque as crianças, elas não entendem da nossa maneira. Realmente, com a nossa maturidade, elas não vão entender. Mas é ilusão dos adultos achar que as crianças não entendem ou não percebem, porque às vezes elas não precisam entender o que o adulto está falando, mas elas percebem toda a energia que está acontecendo, né? Então, tem que se tomar um cuidado, né? Quem tem a responsabilidade, eu não sei se agora aqui com essa coisa de mãe, assim, eu tô ainda mais atenta a isso, né? E aí até, desculpa, Joyce, é que ela falou isso da mãe e era uma coisa que eu fiquei pensando. E do ponto de vista dos pais para a escola e para os professores, hein? Como assim? O que você, do Porque pai você para o está professor? falando da visão do professor para o aluno e como que acontece. E dos pais para os professores, como é que você sente que é essa relação? Você acha que existe aí também uma crítica a partir do momento que você muda sua postura como professora, você sente que os pais também mudam? Sim, a experiência que eu tenho com pais, os pais criticam, responsabilizam, não só criticam os professores, mas responsabilizam muitas vezes os professores. Querem proteger seus filhos, inclusive. Quando eu tive a oportunidade, por trabalhar com coordenação também, de conversar com muitos pais. E o que eu percebi com essa minha mudança de postura é que o pai se sentia também acolhido. Porque, mais uma vez, eu como professora, eu não julgo aquele sistema, aqueles pais que estão diante de mim. Eu entendo que eles são os pais perfeitos para aquela criança, eles são os pais certos para aquela criança. Então, quando eu olho para esse pai, converso com esse pai com esse olhar, inclusive, é, ele não, a postura dele muda. Eu tive já pais que chegaram para conversar comigo bastante intensos, bastante agressivos, intimidadores, querendo, criticando, falando e querendo um posicionamento nosso. E quando eu olhei e falei, tá bom, e é aquela coisa, eu também falo para os pais, eu vejo você. Então, quando eu coloco para os pais que eu vejo eu sinto o que eles estão sentindo, eu percebo o que eles estão sentindo, e eu acredito que eles são os certos para os filhos, e o que eles acreditam ser bom, já desarma, né? É importante também esse olhar, porque o professor, como eu falei lá no começo, ele acaba criticando, sem querer, né? Mas a gente critica.
Então, e quando a gente critica a criança, a gente critica os pais também. E aí os pais, por sua vez, até se sentindo criticados, vão criticar. Vira uma bagunça, porque é um criticando o outro. Então, eu sinto essa crítica, porque muitos pais não nem sabem, né, da constelação ainda, então não tem esse olhar. Mas quando eles chegam para mim com uma postura na defensiva ou qualquer que seja a postura, eu costumo fazer isso. Eu ouço o que aquele pai tem para fazer, sempre com o meu coração aberto. Procuro dizer que ele está certo como pai, ele está certo nas atitudes que ele acredita e bora e vamos para frente. E dá certo. Comigo tem dado certo, né? E é legal isso, Fabi, porque esse movimento, né, de você dizer tanto para o aluno, eu vejo você, quanto essa oportunidade de dizer diretamente para os pais, isso tem muita conexão com a lei do pertencimento, né? Porque Sim, esse aluno, quando você diz para ele, eu vejo você, e esse movimento quer dizer que você reconhece ele e todo mundo que veio antes dele, né? Você reconhece esses pais, né? E sim, isso faz com que a criança se sinta incluída, né? Ou seja, é, ela e toda a história dela são queridas naquele lugar, né? Elas têm o exatamente. lugar, né? Sim, E elas podem pertencer. E a partir do momento que você estabelece essa ordem de saber que os pais desses alunos vieram primeiro e reconhecer que esse aluno e esses pais têm um lugar dentro da escola, você já quase que automaticamente traz um equilíbrio, né? Ou seja, sim, você consegue deixar as três leis, né, do amor, que são as leis da constelação sistêmica, harmonizadas. Né? Então, por sim, isso que você consegue esses resultados positivos, né? De ver o desempenho melhor do aluno, de ver os pais sim, também interagindo melhor com a escola como um todo, né? E para o aluno isso é muito bom, né? A gente olhando da outra perspectiva, como é que é o lugar do aluno, né? A gente está comentando bastante de crianças pequenas, né? Mas a gente também tem o aluno da faculdade, a gente tem sim, o adolescente do colégio, né? Então, para sim, eles, esse movimento é muito importante, né? Esse com certeza. reconhecimento e o desempenho que eles conseguem ter nos estudos, porque afinal de contas esse é o objetivo, né? Além de tudo, eles querem Sim, sair de lá formados, né? tá cortando. Essa última parte eu não ouvi. Eu falei que o objetivo desses alunos, né, faculdade, colégio, eles querem sair de lá formados. Então, esse movimento ajuda, né, a eles Sim, ajuda conseguirem. bastante que tenha esse resultado, né? Uhum, Porque alunos adultos também, né? Porque quando a gente muda essa postura, os alunos com certeza vão melhor, se desenvolvem melhor nas matérias, na escola de uma forma geral. Porque as atitudes dos alunos, o comportamento, né, quando ele está olhando para alguma coisa na vida dele, com certeza existe um reflexo na sala de aula. uhum. E aí eu imagino também que alguns sintomas possam ser atenuados. Você citou esse exemplo da agressividade, mas estou até imaginando aqui outros sintomas, como um déficit de atenção, ou Com certeza. como uma criança que seja muito agitada, dislexia, Uhum. que assim, é lógico que não vai ter a cura pela mudança do olhar do professor, mas possivelmente isso também vai ser incluído, e aí a relação desse aluno dentro da escola pode ser mais tranquila, né? Mais leve. Torna as aulas mais leves. Eu tenho a experiência de alunos mais velhos, é, extremamente intensos, em que eu, trabalhando essa postura e o respeito e esse olhar sistêmico, fez com que o aluno ficasse
bastante, assim, bem mais tranquilo do que ele se apresentou no começo. Realmente acontece, porque é só os professores até que de repente estão ouvindo a gente e ainda não conhecem, porque agora vão começar a conhecer um pouco mais de constelação, mas que ainda não conhecem, só o fato de você respeitar aquele aluno, não importa a idade, né? Aquela outra pessoa, junto com o seu sistema, ter esse olhar carinhoso e demonstrar mesmo para ele. Isso já dá um relaxamento. Eu percebi nesse aluno até os ombros, sabe quando os ombros dá aquele alívio? Quando eu mostrei para ele que tudo bem, ele estava agitado, somos assim, eu também era agitada, eu respeitava e todo esse jeito, né, que a gente age. E aí eu falei, tudo bem, você pode ser assim, só que eu preciso dar aula. Então, como é que a gente vai fazer? E aí ele, de eu falar para ele que eu estava vendo ele e que tudo bem, porque eu entendia, ele já relaxou. Só isso já fez ele relaxar e ter um comportamento mais tranquilo. E Então, você trabalhou um pouco com a coordenação de professores, né? sim, Você chegou a passar de alguma maneira essas dicas, essa abordagem para os professores? passei, não em detalhes sobre constelação, porque por vários motivos que não vem ao Sim, caso. sim. Não precisa. Mas eu sempre pedia isso. Então, principalmente para os de criança, né? Porque é com quem eu trabalhava. Eu pedia para eles: olhe essa criança com amor e olhe além. Não consegue, isso foi uma coisa também que eu aprendi na formação. Se você não conseguir lidar com aquela atitude daquele momento, dê um passo atrás, fisicamente, inclusive. Olhe de longe e espere aquela criança se acalmar. Então, fazendo isso, eu também tive bons resultados. Pelo menos os professores disseram que tipo, era mágica. Como que porque eu tenho alguns professores que trabalharam comigo que vinham dar um retorno e falavam, nossa, parece mágica. A criança fez. Eu falava, faz esse teste. Eu falava como teste, só faz o teste. Abaixa, conversa e fala tal coisa para a criança. Mas só se você estiver sentindo também. Porque é aquilo, quando a gente lida com o professor, os professores têm algumas crenças que para você entrar nessas dicas, você tem que tirar essas crenças, pelo menos desarmá-los dessas crenças. Então, é um trabalho longo, né? De você. Olha lá, a Miriam falando, deu um passo atrás. Eu sempre falei isso, dá um passo atrás. Então, eu trabalhei primeiro as crenças dos professores, mostrando que nós não somos os donos das razões, da razão. E aí, a partir daí, falando para ele, dá um passo para trás, olha com carinho para aquela criança que está bagunçando. Normalmente, as que estão bagunçando e as invisíveis são as que mais estão pedindo amor. E deu certo. Pelo menos eles me deram esse posicionamento que funcionou. E isso é bacana, né, Joyce? Porque assim, não precisa falar, é a constelação, é a constelação. Não. Não, São respira. leis que existem e que quando a gente olha para elas e consegue aplicar no nosso dia a dia, vem o resultado. Teve Sim. professor que chamou de mágica, a gente pode chamar de qualquer coisa, porque o fato é que está lá. Então, é lógico, a gente aqui, né, faz um trabalho de constelações, de levar essa percepção, de tentar trazer um novo olhar para algumas questões, mas no dia a dia é bom trazer isso. Acho que até a proposta o convite que a gente fez para você foi para realmente mostrar na prática o que pode ser feito.
que com o conhecimento das leis e a aplicação disso, levando um novo olhar para o dia a dia, já tem resultados. Sim. E acho que a gente conseguiu isso com esse teu bate-papo aqui com a gente. E realmente mostra como pequenos gestos na postura certa, acolhendo, integrando, dando equilíbrio, pode trazer aí tanta mudança. Muito, muito bom. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Espero que realmente tenha sido útil. Para mim, é um divisor. Eu trabalho há bastante tempo com isso e eu diria que existe um divisor de águas mesmo, antes da educação sistêmica e depois da educação sistêmica. Faz toda a diferença, não só em sala de aula, como na vida, né? A vida da gente muda quando a gente começa a ter um olhar sistêmico para as coisas. Então, para mim, fez a diferença. Espero que consiga fazer diferença para outras pessoas. Ah, com certeza. Isso é engraçado que você falou, né, de ter o olhar sistêmico, que essa semana algumas pessoas chegaram para mim e falaram: ah, mas tudo agora é visão sistêmica? Falei, ainda bem, né? Isso mostra uma evolução do mundo, né? E de fato, né? A gente está inserindo um monte de sistemas e essas 3 leis básicas que o Bert codificou aí para a gente tão brilhantemente, quando a gente começa a aplicar de fato, né, a compreendê-las, a começar a refletir sobre elas, né, a começar a observar um pouco do nosso comportamento, o que a gente consegue fazer um pouco diferente, já começa a movimentar, né? Então você começa a ter reações diferentes com tudo certeza. Que está à sua volta. Se tua postura muda, a postura das outras pessoas, elas mudam. É fato, não tem jeito. Elas podem até se incomodar, né? Você percebe um incômodo às vezes, mas elas mudam também. Isso é ótimo. Quem quiser aí conversar mais sobre o tema com você, pode te chamar aí no Instagram? Pode, com certeza. Fabi Catelli, pode me chamar. Adoro falar sobre isso, sobre educação sistêmica. Podem conversar comigo. Legal. E aí aproveita também, né, Joyce, para a gente convidar a Fabi, convidar aí todo mundo que está assistindo a live, que no dia 20 de fevereiro a gente vai ter um workshop, provavelmente aí com 2 constelações, vamos ver como é que vai acontecer. E a gente costuma também, quando dá tempo, fazer alguns exercícios aí de percepção. Então, te convido aí, Fabi, no último, você já esteve lá com a gente. Consegui e aí, no agora último. Em fevereiro. Então, se você conseguir nesse aí também. Eu vou ver com as minhas pessoinhas aqui. Se der tudo certo, eu vou sim, com certeza. Com as pessoinhas e com o maridão, né? Porque o maridão sim, é pessoinha e pessoão. Precisa ver se ele topa. Ele sempre topa, depois ele fala para eu não ir embora, não ir mais, mas tudo bem. Mas acho que vai dar certo. Legal. E outro recadinho é que a gente faz as lives todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então, se vocês tiverem algum outro tema que vocês gostariam que a gente trouxesse essa visão sistêmica, como que pode ser trabalhado dentro das leis, é só mandar para a gente no direct, ou, né, quem estiver assistindo pelo YouTube, se quiser deixar um recadinho aí para a gente nos comentários, aí a gente começa a trazer aí essa visão um pouquinho mais aprofundada para vocês, de acordo com cada tema. Legal, vou pensar em temas, hein? Por favor, pode trazer. Tá bom. É isso, legal. né? É isso. Estou vendo a mensagem ali da Cláudia, falando da visão sistêmica no dia a dia, como que acontece, as intensidades. E é isso aí, Cláudia. Vamos nos unir cada vez mais, que
trazendo esse olhar e entendendo quais são as posturas. Acho que hoje a Fabi acabou falando bastante disso para a gente. Qual é a nossa postura diante de cada situação que a gente vive, não é isso? Sim, exatamente. Tudo se resume a amor e postura. Ai, que lindo, Pior muito que é. bom. E quem precisar dar uma olhadinha mais profunda aí no amor e na postura, vem constelar com a gente. Vem constelar com a gente. Pode ser É individual muito, também. é Isso é muito bom, interessante. pessoal. Zonterapias. E que nem a Fran comentou, né? Pode ser uma constelação individual e só uma explicação rápida para quem ainda não conhece o trabalho. A gente fala que a gente vai ter workshop, vai ter o grupo, mas as nossas constelações elas são ocultas. Então, as pessoas que estão participando aí no grupo, elas não sabem o que está sendo constelado. Né? Então, se você quer dar uma olhadinha para algum tema, mas precisa de um sigilo, fica tranquilo. Legal. É isso. Fabi, obrigada pelo seu Obrigada, tempo. Fabi. Agradeço as suas Obrigada a pessoas. vocês. Tá bom? Pessoinhas estão me Obrigada a quem chamando, esteve mas... conosco. Obrigada quem esteve aí com a Obrigada, gente. meninas. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada pelo tempo de vocês, quem esteve aí com a gente, quem está assistindo até o final a nossa live no YouTube. Que o convite dia 20 de fevereiro. Tem grupo de constelação aqui em São Bernardo do Campo e atendimentos individuais, é só entrar em contato com a gente. É isso aí. Até semana que vem. Até. Tchau. Tchau, pessoal.